Explicações importantes e informações sobre as situações de Ener Valencia e Lucas Alario foram dadas nas últimas horas. Afinal, o que acontece com os dois atacantes colorados? Essa explicação já está vindo à tona. A incomodação de Ener Valencia. Isso pode resultar numa saída do Inter? Existem mercados interessados. Lucas Alario ficará para 2025 e cumprirá o seu contrato com o Colorado? Eu te trago todos os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente vai trazer explicações e bastidores sobre a situação de dois atacantes, Lucas Alario e Ener Valencia. O que está acontecendo com esses dois jogadores estrangeiros que chegaram de forma badalada ao Internacional? A gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, já dá essa força. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO. Lembrando, tá? Entra lá na KTO, o site é para maiores de 18 anos, tá? O site da KTO para sempre maiores de 18 anos. Tu vai entrar, vai fazer o teu registro, vai usar o código DIAS quando tu for fazer o primeiro depósito e vão ter vários campeonatos acontecendo, opções de mercados para vocês fazerem a sua apostinha e ganharem uma grana, claro, sempre com moderação. Tu pode entrar lá na Série A do Campeonato Brasileiro, que tem uma aba especial na KTO, tem vários jogos da próxima rodada. Hoje tem um jogo do Brasileirão, que é Grêmio Atlético Mineiro e Grêmio lá em BH. Então tem ali só esse jogo separadinho para vocês darem uma brincada. Tem NBA voltando na pré-temporada. Vai lá em KTO e se diverte. Gente, vamos lá. Eu quero falar aqui sobre explicações que foram dadas sobre as situações de Ener Valencia e Lucas Alario. Dois jogadores que chegaram com muita expectativa por parte do clube e de você, torcedor colorado, e que não têm rendido aquilo que se espera. Principalmente o Ener Valencia, que é um salário maior que o Lucas Alario, é ali na casa de R$ 1,5 milhão mensais, enquanto o Alario recebe também um salário grande, que é de R$ 1 milhão, mas a gente sabe que sempre se teve uma expectativa maior com o Ener Valencia, se lembra dos gols perdidos contra o Fluminense na semifinal da Libertadores no ano passado, e dentro disso, o Ener Valencia voltou a viver um marasmo com a camisa do Inter. Ele até volta a marcar pela seleção equatoriana, em Quito, no Equador, que é a sede da seleção equatoriana, algo que não acontecia há 6 anos, ele marcar em Quito. E no Inter ele já estava sem marcar desde julho, e no final do mês passado, no jogo contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança, no Nabi Abichedi, ele voltou a marcar com a camisa do Inter. E sobre esses dois jogadores, o presidente Alessandro Barcelos, que como eu já comentei aqui no canal, ele tem dado uma série de entrevistas em algumas rádios de Porto Alegre, ele deu uma entrevista ontem para o Jory Vasconcelos e para o Felipe Duarte, no programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha, e falou sobre esses dois jogadores. E dentro disso, ele revelou que o Ener Valencia está incomodado com o seu momento no Internacional. Isso tem incomodado ele tem sentido essa pressão e isso tem sido trabalhado pelo técnico Roger Machado. O presidente disse o seguinte: sim, o Ener está incomodado por não fazer gols. É um jogador que se caracterizou na sua carreira por ser um goleador por onde passou. E isso evidentemente incomoda um jogador de ataque. Acho que essa ansiedade pode atrapalhar. É um trabalho sendo feito. Ele voltou a marcar contra o Red Bull e já no jogo seguinte não conseguiu marcar. Isso, por óbvio, incomoda um jogador da magnitude dele, da expectativa que ele, nós e a torcida temos. Isso é uma pressão que tem de ser trabalhada, e o Roger está trabalhando nisso. Temos muita expectativa que ele volte a ser o jogador que buscamos na Turquia, um dos 5 maiores goleadores da temporada no mundo naquele ano, em 2023. E aí, essa resposta é muito importante dada pelo presidente, de que o Ener está incomodado. E isso vai ao encontro daquilo que está todo mundo vendo. Um Ener em campo um pouco mais abatido, menos brigador do que era, parece, não sei se conformado com a sua reserva, mas um pouco abatido de fato, acho que esse é o melhor termo. A gente vê um Ener sem uma vibração, que ele até não é um cara de sempre ter uma espetacular vibração, enfim, nunca foi isso no Inter também e ao longo da sua carreira. Mas parece um cara que eu não vou nem dizer que não é comprometido, mas é sem vontade.
E eu não tô pegando sem vontade dentro de campo que ele não quer fazer gol, que ele não tá nem aí. Mas é justamente nesse sentido. O sem vontade de estar um pouco desanimado, enfim. E isso é perceptível no Ener Valencia. Só a gente vê ele não só em campo, mas no bastidor. Quando a gente vê ele indo, por exemplo, para fazer um aquecimento com as reservas durante um jogo no Beira-Rio, quando ele sai de campo, quando ele volta para o vestiário, quando ele sai do vestiário para o gramado, é mais ou menos dessa forma que a gente consegue ver essa situação envolvendo o Ener Valencia. Bom, o que eu já trouxe aqui? O Ener Valencia tem contrato com o Inter não pretende perder esse jogador, tá? O Inter acredita sim na retomada do Ener Valencia. É verdade que o Kudê por vezes usava 2 atacantes e aí podia usar Ener Valencia e Borré, enquanto o Roger ele tá optando por um, e quem tá em melhor momento, melhor fase, não é novidade que é o Borré, então é ele quem tem que estar jogando e tá tudo certo em relação a isso. Mas o Ener Valencia teve procuras. Tá, isso não dá para excluir do futebol mexicano e do futebol árabe lá na outra janela, nas últimas janelas, tá? Nas últimas 2 janelas. Eu ouvi que ele tem mercado no futebol brasileiro também, e é natural que ele tenha mercado, mesmo que tenha mais de 30 anos. É um baita jogador, um baita goleador, apesar de, como a gente estava comentando, não tá numa grande fase. Mas mesmo que ele tenha esse mercado, tenha tido procuras e propostas do futebol árabe e do futebol mexicano, propostas milionárias, pelo que eu ouvi de pessoas do clube e também do cotidiano do Ener Valencia, e mesmo que ele tenha esse mercado na Europa, o Inter não quer perder ele. Em relação ao Alário, é um jogador que teve principalmente dificuldades físicas, não somente técnicas como o Ener, mas físicas. E o presidente sobre o Alário falou sobre isso, tá? Ele destacou que, da mesma forma, em proporções diferentes em tamanho de jogador, o Alário também chegou ao Inter com uma carreira importante. Não conseguiu por sequência de jogos e lesões. Ele e o Borré e o Ener têm características diferentes, e isso foi planejamento nosso. Ele até usou como exemplo o Yuri Alberto, que estava sendo execrado no Corinthians, não estava bem no Corinthians, a gente conhece o Yuri do período que ele jogou no Inter e fez muitos gols por aqui. Ele chega bem no Corinthians, depois vive um marasmo, e aí agora retomou, tá jogando bem, fez 2 gols até contra o Inter, fez 3, mas um deles foi anulado, e o presidente usou como exemplo o Yuri Alberto. E ele deu uma resposta que eu julgo muito importante também. Vamos trabalhar sempre com o limite de entender que temos um jogador de potencial, que pode dar a volta por cima e que tem essa ambição e fome de voltar a marcar. Então eu não acredito no Ener principalmente saindo, a não ser que venha uma proposta estratosférica, não tenha o que fazer e aí seja da vontade do jogador. E em relação ao Alário, eu vejo mais como uma incógnita, que o Inter ainda não definiu se vai ficar com o argentino, que até teve uma proposta do futebol árabe lá no meio do ano, na janela do meio do ano, mas o Inter, essa proposta acabou não sendo oficializada com papel timbrado, foi uma oferta na base da conversa com o jogador do time do Hernan Crespo por lá, mas nada que tenha evoluído, e por enquanto o Alário fica no Inter pelo menos até dezembro, não se sabe o que vai acontecer no ano que vem, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.